Boa noite a todos. Nós estamos começando nosso estudo de Daniel capítulo 11. Continuaremos na sequência, estudando hoje os versículos 30 a 39. Se tudo der certo, chegaremos a ter... Não chegaremos a ter o 39, à medida em que formos comentando ou dando mais detalhes. Nossa sequência de estudos, né? Agora nós veremos os reis, identificaremos os reis de Roma papal. Deixamos para trás, no estudo anterior, os reis de Roma imperial. Estamos avançando no estudo de Daniel 11, conforme a visão que Gabriel apresenta a Daniel, e conforme os capítulos 2, 7 e 8 nos permitem avançar na interpretação, não é verdade? Então, para iniciarmos nosso estudo, eu vou pedir, por favor, a Vera, que faça uma oração por nós, pelo nosso estudo, para que o Espírito Santo nos dirija. Vera, está no mudo? Sem problemas. Ok. Desculpa. Sem problemas. Podemos orar. Por favor, Vera. Querido Pai, aqui estamos diante da Tua presença. Queremos pedir que nos abençoe nessa noite, nesse estudo tão importante, Senhor. Não só histórico, mas que nos prepara para os dias que virão. Amém. Prepara-nos, Senhor, para levar esse evangelho, essa palavra, para o maior número de pessoas, Senhor. Que com esses estudos a gente vai tomando consciência cada vez mais da nossa responsabilidade, das nossas escolhas, e que o Senhor nos abençoe, Senhor, para que possamos ser luz, que possamos estar ajudando ao irmão, seja no trabalho, seja na família, onde for necessário e possível, Senhor. Amém. Te pedimos, Senhor, abençoe o Johan, que faça esse trabalho maravilhoso de estar conosco cada vez mais. E muito obrigada, Senhor. Te pedimos abençoados e nos perdoe por qualquer coisa, Senhor. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Vera. Damos boas-vindas ao Anselmo. Então, nós vamos, sempre com uma introdução, estamos iniciando uma nova fase da nossa estrutura de Daniel capítulo 11, né? E nós estamos iniciando o versículo 30 em diante, tá? Então, estamos no trecho marrom aqui, onde temos elevado número de divergências entre algumas das interpretações dadas. Estou falando de interpretações do mundo cristão, tá bom? Não estamos falando das interpretações dentro do âmbito adventista. Então, mas nós estamos indo com muita confiança, não nos nossos méritos, né, mas sim nos méritos da própria palavra, que ela vem estruturada, ela vem, né, sempre repetindo e avançando, repetindo e avançando. E por isso, a gente sempre recapitula. Eu falei bastante essa parte no estudo passado, mas sempre é bom que vocês tenham em mente. O povo de Israel, herança de Abraão, foi para a Palestina. Eles foram subjugados pelo rei do sul, né? Eles foram para o Egito, já tenham essa lembrança, Egito no rei do sul. Eles foram resgatados, né, por Moisés. Eles retornaram para a Palestina e ali ficaram por vários séculos, onde sofreram ataques do rei do norte, na seta em vermelho acima, e do rei do sul. Então, as figuras rei do norte e do sul representam direções pelas quais o inimigo ataca o povo de Deus. Essas duas figuras não existiriam se o povo de Deus não existisse, tá bom? Então, o motivo da existência e da criação por parte do inimigo desses poderes é justamente achar um mecanismo, né, governamental, um reino, um poder, para proferir ataques, seja de forma militar, seja através do engano, da sedução, da política, da ameaça, da coerção, contra o povo de Deus, para impedir que ele leve as verdades para
as nações vizinhas, tá bom? Então, nós vimos que ao longo dos séculos, depois de cumpridas as 70 semanas, né, de Daniel 8, o povo de Israel não era mais o único exclusivo, né, povo retentor daquele privilégio, nação escolhida. A verdade foi passível de ser compartilhada e adquirida para ser, né, novamente compartilhada para os gentios. Então, o mundo se abriu para um novo povo de Israel, não mais restrito à Palestina, nem à etnia ou herança, né, de 12 tribos, e agora sim poderia estar presente em qualquer lugar do mundo e em qualquer nação. E esses cristãos, né, e aí vem a Igreja Apostólica, vem depois, com o passar do tempo, a perseguição, né, por parte de Roma. Esse povo começa a migrar, né, vai para o Ocidente, e ali surgem na Alemanha os protestantes, né, na Europa, Calvino e vários dos protestantes que reconhecem que havia algo muito errado com a Igreja. Ela tinha se desviado da palavra de Deus, de fato. E ali eles protestaram e surgiu, né, uma nova versão desse denominado povo de Israel, agora espiritual. Então, com essa migração da região geográfica, o inimigo também foi atrás, usando os poderes, né, que ele tinha nas suas mãos. Por isso que a Europa Ocidental, né, teve a sua predominância na perseguição, porque a maior parte dos cristãos se encontrava na Europa, tá? Então, o inimigo tinha que conseguir algum instrumento nas suas mãos para persegui-los na Europa, tá bom? Então, hoje nós vamos ver algum versículo lá na frente que ocorre uma mudança geográfica muito interessante, da Europa atravessando o Atlântico, indo para a América do Norte, terras novas, né, desabitadas, ok? E ali o inimigo vai tentar algumas estratégias também. Então, ali os ataques ocorrem de diversas direções, sempre na estrutura ou figura, né? Rei do Norte, Rei do Sul, tá bom? Então, essa figura também é essencial para nós dizermos, olha, se estudando o capítulo Daniel 11, nós vimos de que estamos deixando para trás Roma imperial, né? Olhando para a figura da estátua, nós dizemos qual é a fase seguinte de Roma imperial. Né? Sem vermos os versículos seguintes de Daniel 11, nós podemos dizer, olhando para Daniel 2, que a fase seguinte de Roma imperial é Roma papal. Estamos na figura dos pés, né? De mistura de barro e ferro. Ainda existe ferro, ainda existe Roma, não mais na sua versão imperial, mas existem, né, os mesmos parâmetros, a mesma estrutura, mas agora aparece um poder diferente dos demais reinos. Ilustração amplificada, né, explodida com muitos detalhes sobre a figura do chifre pequeno, né, a ponta pequena de Daniel 7. E mais detalhes, principalmente correlacionados com a ação desse poder no santuário, em Daniel capítulo 8, tá bom? Então, o barro, a ponta pequena e o chifre notável são o mesmo poder. Então, agora em Daniel 11, nós teremos a oportunidade de identificar em qual versículo aparece esse poder, deixando para trás os imperadores e adquirindo agora uma nova vestimenta, né? Reis vestidos com roupa religiosa e dizendo serem cristãos e seguidores de Cristo, porém tomando atitudes que vão contra a palavra de Deus, perseguindo, matando, né, impedindo de que a Bíblia chegasse até as pessoas e algumas outras atitudes que estão confirmadas pela história, né? Existem registros para tudo isso, tá bom? Então, Jesus não está alheio a tudo isso e ele vai se apresentar no final da visão, em Daniel capítulo 12, como o anjo Miguel, que vai libertar o seu povo, né? Então, percebam como termina a visão. Se o povo está sendo perseguido ao longo das eras e por todas as geografias onde ele se encontra, então Jesus se levanta para libertar o seu povo,
tá bom? Em Daniel capítulo 11, Jesus é libertador, ok? Eu vou passar por isso aqui rápido, porque nós já falamos sobre isso, né? Existe uma correlação entre Daniel 8 e Daniel 11. O chifre pequeno equivale agora ao rei do norte, ok? Percebam que no final do estudo passado, o rei do sul ficou totalmente abatido e terá ainda alguma oportunidade de se vingar do rei do norte, mas agora o rei do norte assume, né, na simbologia do capítulo, a figura dos reis de Roma papal, tá bom? Então, nós apresentamos esses slides, e então nós começaremos a falar a respeito de uma Roma cristianizada, né? E que misturou com muito sucesso a verdade com o engano, trazendo todas as divindades do paganismo para dentro do cristianismo e mantendo apenas os nomes, né? São Pedro, São João, etc., quando por trás estavam Júpiter, Apolo, etc., né? Então, nós falamos bastante sobre isso em Daniel 7, mas eis aí a conexão que nós faremos com esses capítulos, tá bom? Então, pegue sua Bíblia, se você não tem a sua Bíblia, pode olhar para a tela, aqui está o versículo 30, onde nós começamos nosso estudo. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Esse ele é o rei do norte, tá bom? Ele se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá os que tiverem abandonado a Santa Aliança. Então percebam, né? Aparentemente é um texto difícil de entender quem é esse, quais são esses navios, o que representa Quitim, mas sobre a ótica do embasamento Daniel 2, 7, 8, nós podemos identificar, né, daqui a pouco, quem é esse rei do norte. Os navios de Quitim, vamos comentar a respeito deles. Quitim era uma região geográfica que começou sendo colonizada pelos fenícios, que migraram para Chipre, uma ilha que fica no mar Mediterrâneo, sob a liderança de um homem chamado Quitum. Por isso, ele deu o nome dessa região de Quitim, tá? E ele fundou a cidade que depois se tornaria Nicísia, tá bom? Depois esse termo foi aplicado para as ilhas e para a costa do Mediterrâneo. Mais tarde o termo designaria os opressores estrangeiros em geral. Então é mais numa linguagem metafórica, dizendo de que seriam opressores, inimigos, tá? Assim, podemos entender que os navios de Quitim são as tribos bárbaras que invadiram e destruíram o Império Romano Ocidental. Esses navios, né, podem trazer duas coisas, ou mercadorias, ou soldados, ou um ataque militar. Então, nesse caso, né, nos arredores do Mar Mediterrâneo, nessas regiões, borbulharam e começaram a surgir várias tribos, né, lá na região norte da Europa Ocidental, e olhando para Daniel 2, nós vemos de que Roma imperial seria fragmentada em 10 pedaços, né, devido aos ataques das tribos bárbaras. Então, estamos conectando não só o que os estudiosos, né, falam a respeito dessa expressão navios de Quitim, isso aqui é um resumo de um comentário bíblico, tá? Então, nós estamos conectando com Daniel capítulo 2. 10 dedos, 10 divisões, né, 10 chifres da besta terrível e espantosa de Daniel 7, tá? Então, nós encontramos uma equivalência em Daniel 11 para esses elementos simbólicos de Daniel 2 e Daniel 7, tá bom? Então, nós temos 10 tribos bárbaras reduzindo a força do Império Romano. Ainda analisando a segunda parte, que está aqui em amarelo, e se indignará contra a Santa Aliança. O rei do norte vai se indignar contra a Santa Aliança. O que define essa questão? Aqui nós vemos o que? Essa palavra aliança vai definir
o termo para nós entendermos o que está ocorrendo aqui, nessa mudança de fase de Roma imperial para papal. Então, essa transição de Roma pagã ou, né, imperial dos Césares para o poder papal, eclesiástico, se dá pela introdução de enganos em formas de doutrinas, superstições, legendas, através da adoração dos supostos santos, tá? Então, aí entra aquela roupagem, né, cristianizada num paganismo absorvido por Roma imperial papal, tá? Então aí todos os elementos, os astros, os deuses do paganismo foram incorporados dentro do cristianismo. Então, tudo isso representa ir contra a Santa Aliança, contra a lei de Deus, contra a Bíblia, etc. E ele também, nós vimos no contexto do estudo passado, ele usa os exércitos, né, para promover ameaças e chantagens, né, sob o pretexto de atacar e deixar sem provisões, né, ou alimentos os povos que estavam ali. Então, essas ações, né, de um poder se imiscuindo com religião, declaram muito nitidamente uma mudança de fase, tá? A estratégia de Satanás estava mudando, né? Nós sempre precisamos lembrar isso. Quem está por trás não são mentes humanas. É o inimigo que viu que perseguir não estava adiantando. Eles matavam um cristão, milhares se convertiam, vendo, né, a face, talvez brilhando, né, a paz, né, que transmitia um cristão sendo devorado pelos leões, sendo morto, enfim. Então, imagine a fidelidade desses homens, né, preferindo morrer do que cair diante das mãos das ciladas do inimigo, né? Então, eles reconheciam, tinham muito claro o que era o engano e eles preferiram se manter fiéis a Cristo, né, o seu mestre. E o mesmo vai ocorrer, né, com seus filhos quando uma nova perseguição for configurada, não é, no futuro, pelo Rei do Norte. Então, só para avançarmos aqui no nosso diagrama dos 2.300 anos, nós nos chegamos, né, ao ano 538, onde é uma figura ilustrativa de deixando para trás Roma imperial, que durou, né, um ano, lembram, desculpa, um tempo que equivale a um ano, que são 360 anos, do ano 31 a.C. até o ano 538 depois de Cristo, tá? Então aqui iniciamos Roma papal, tá? Estamos avançando na linha do tempo, ainda dentro e sob o guarda-chuva das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Então avancemos para o versículo 31. Esse versículo é bem detalhado, tem muito comentário para ser dado com ele. Daniel 11:31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. O que são esses braços? Nós tínhamos visto na simbologia de outros capítulos que braços representam exércitos, tá bom? Que são colocados à disposição, neste caso, dos reis de Roma papal, os papas. E nós vamos usar Ezequiel 30, 22 a 25 para contextualizar por que braços representam exércitos, tá? Então aqui diz assim, portanto, perdão, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrantarei os seus braços, assim o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. Então perceba a conexão entre braços e uma luta, uma guerra, né? E usando espada. Então os braços têm relação com luta, com espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas terras, e fortalecerei os braços do rei da Babilônia. E porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó. E diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia,
mas os braços de Faraó cairão e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, ele a estender sobre a terra do Egito. Então, perceberam? Braços é sinônimo de exércitos, não é? De tropas. Mas, então, só para deixar bem claro. Agora vamos analisar a seguinte parte. Esses braços profanarão, né? A sua ação do rei do norte profanará o santuário e a fortaleza. Aí nós precisamos comentar sempre, né? Conectado com o capítulo onde nós mais falamos sobre o santuário. Daniel capítulo 8. Nesse caso, eu vou mencionar o versículo 11 e 12. O que esse poder fez? E aí estamos usando a equivalência, tá? Esse rei do norte é o mesmo poder que está descrito nesses versículos aqui. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, estamos falando de Jesus. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ou seja, ele estava lá no céu, esse santuário, e ele foi lançado por terra, no sentido de que mentiras foram colocadas no lugar das verdades do santuário. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra. E o fez e prosperou. Então, percebam que a linguagem é a mesma, né? O rei do norte prosperará, fará o que lhe aprouver, e aqui está dizendo de que esse chifre, né, prominente, ele prosperará também. Então, uma breve recapitulação. O que foi colocado como mentira dentro das verdades do santuário, né? Em lugar da salvação pela fé no altar do sacrifício, foram colocadas salvação pelas obras, aqui à esquerda, né? Uma hóstia que representa o corpo de Cristo, literal. E a missa, a liturgia, que estabelece a encarnação, toda vez que se chama, né? Para o uso dos elementos da missa, na hóstia, e se ressuscita e continuamente vai se promovendo a morte de Jesus Cristo, tá? Então não é um único evento para todo sempre, como a Bíblia fala, né? Uma única vez e salvo para todos sempre, servindo para a salvação de todos, tá? Então aqui não é mais pela fé e sim pelos méritos, né? Do crente. O batismo por imersão foi substituído pelo batismo por aspersão, né? O elemento da água da pia. Os pães que estão na mesa, né? Entrando no lugar santo, aqui à direita, em lugar da palavra de Deus, foi substituído o quê? Foi colocado a tradição. O que a igreja pratica é mais importante do que a Bíblia define como sendo prática, né? Para os crentes. No lado quase chegando na cortina, né? O altar do incenso, representando as orações, né? De fé, foram substituídas por rezas, né? Vãs repetições de homens. Então, o sacerdote ou o sumo sacerdote fazia intercessão nesse lugar e a intercessão em nome de Jesus foi substituída por outros nomes, né? Então, penitências, peregrinações se incorporaram às práticas da igreja naqueles tempos. A luz que representa, né, no candelabro o testemunho, né, a iluminação do amor de Deus transformando a vida das pessoas e ela se tornando luz, foram substituídos por apenas o alto clero poderia, né, dar um bom testemunho a respeito da palavra, tá? Então o Espírito Santo também é representado ali como representante de Cristo aqui na Terra, né? Porque ele representa o azeite no candelabro. Ele foi substituído, né, por homens, seja aqui na Terra, né, pelos papas, ou homens que supostamente são os santos que estão lá no céu, tá? E no lugar santíssimo, a lei de Deus, né, que se encontra dentro da Arca do Concerto, foi substituída e foi alterada, mudada, né? O segundo e quarto mandamentos foram instituídos o purgatório, as missas, né? Como contrafação da verdadeira ressurreição na vara de Arão, tá bom? Esses elementos
foram substituídos as verdades por mentiras. Mais detalhes nós apresentamos em Daniel capítulo 8. Quem tiver um tempo e não pode assistir, né? A mensagem central do santuário é Cristo, e ele nos ensina a jornada de retorno para o céu, como nós podemos voltar a ter acesso, né, sem perecermos diante do trono de Deus, através da caminhada que o santuário nos ensina, né, uma escola da salvação. E essa escola da salvação, que é através de Cristo, o único, né, intercessor, foi substituído, como eu falei, né, por todos os elementos, o catecismo, a missa, a hóstia, a negação dos princípios da saúde. Você pode comer o que você quiser, isso não afeta a sua espiritualidade. O mais importante é agora seguir as tradições e o catecismo, etc., né? Então, os homens e as suas autoridades, né, como a figura do clero, substituíram a palavra de Deus. O dia da expiação, que representa um julgamento, né? Você morre, você descansa, mas está esperando o dia do julgamento, é o que a Bíblia diz ser verdade. Isso foi substituído por quê? Por uma recompensa imediata, né? Se a pessoa foi boa, então ela vai diretamente ao lado do Pai, né? São Pedro recebe ele, né, na entrada do céu. São apenas tradições, né? Nenhum ser humano, ele no mesmo dia da sua morte, ele está ou vai para o encontro direto do Pai, tá? E se você for mal, você vai ter que passar pelo purgatório e alguém vai ter que rezar por você. Isso não é bíblico, não é verdade? Então a Bíblia ensina de que o estado dos mortos define que a pessoa está descansando, como o próprio Cristo disse, né? Lázaro dorme, e por isso Jesus o chamou, né, da sepultura para a ressurreição, tá? O deserto por onde era colocado o bode Azazel, né, no dia da expiação, o milênio, né, que o inimigo passará num lugar desabitado, foi substituído por uma proposta, né, de um milênio de paz ainda nessa terra. Ou seja, você retira de cena a segunda vinda de Cristo, né, como evento fundamental que dá início ao milênio, e você coloca o quê? Toda a responsabilidade e a oportunidade de mudar este mundo através de uma reconciliação, de uma irmandade, de uma união, em prol de um milênio de paz. Então, o verdadeiro milênio é desolador, escuro, de apenas a existência de Satanás, né? O falso milênio é um milênio de paz promovido por quê? Pelo humanismo, pela união das igrejas, pelo ecumenismo, pela consciência, pela civilização, por tudo aquilo que o homem pode até ter de bom, mas longe de Deus, tá? Então, o próprio bode, né, que representava, o bode Azazel, que representava Satanás, o próprio Satanás, ao longo das eras, ele se encarregou de desfigurar a sua essência, né? Um anjo de luz caído, que perdeu a sua glória e a sua luz, mas que continua sendo um ser belo, inteligente, né? Que está fazendo uso de todas as suas características para o mal, tá? Então, ele mesmo colocou na figura dele chifres, tridente, etc, etc, ou ele mesmo vende a ideia de que ele não existe, tá? Então, tudo isso configura as verdades do santuário jogadas por terra. Se vocês querem um resumo do resumo, né, no que nós estudamos por 2 semanas, aqui tem o ano no qual foi instituído, né, uma tradição, uma mentira ou algo que provinha do paganismo, tá? Aí vem o quê? O domingo, a oração pelos mortos, as velas, os ofícios, o batismo dos recém-nascidos, os ramos, a água benta, a canonização dos santos, o celibato, que não é bíblico, né? A proibição de leitura da Bíblia, procissões, tradição, inclusões de livros, né, apócrifos, o dogma da infalibilidade papal, Maria como tendo a sua imaculada conceição, né? E finalmente, né, no ano 2000, é colocada a semente, né, pela Igreja Papal que
somente através da Igreja Mãe pode-se obter a salvação. E em 2005, com João Paulo II, a evolução foi inserida e acomodada numa versão teísta, né? Como é que duas coisas que se contradizem, né, poderiam coexistir? A evolução pega como premissa principal de que a vida existe sem a atuação de um designer, de um criador, de um projetista. Pois bem, eles conseguiram absorver essa premissa, né, da evolução e dizer de que Deus atuou no início e deixou por milhares de anos a vida tomar um rumo através da luta entre o mais forte e o mais fraco. Então, nós somos resultado dessa luta, porém, podemos acreditar num Deus que, entre aspas, estava brincando, né, com a sua criação, lançando, né, experimentando. Vamos ver o que dá com a vida, se eu apenas criar os elementos da vida e deixar que ela evolua, né? E o que estou dizendo não é uma verdade, né? O que estou dizendo é uma contrafação, uma mistura genial para atrair milhares de agnósticos ateus que acreditam na evolução e que têm um resquício, né, de dúvida se de fato existe Deus. Então, eles caem com essa absorção da evolução, chamada aqui nesse caso evolução teísta, né? E aí o relato da criação cai por terra, vira um mito, o pecado deixa de existir como bem definido, a necessidade de salvação, Jesus Cristo não perde todo sentido como Salvador, e tudo se encaixa no sentido de que agora vários intercessores podem representar-nos diante de Deus o Pai, né? Percebam como isso que não pode surgir da mentalidade humana, mesmo que ela seja muito criativa, mesmo que ela tenha um interesse totalmente desconectado com a existência de Deus, mas tudo isto é obra, né, e planejamento do inimigo das almas, tá? Ao longo das eras foi introduzindo, foi testando, foi verificando, funcionou, e isso tem chegado até nós numa herança que não é da forma como nós estamos vendo aqui listado, mas nós vivemos em tempos onde tudo isso pode ser aceito, né? Com um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, e nós formamos a nossa religião, a nossa concepção de Deus, a nossa concepção da existência da vida, dos valores, etc, etc, né? Então, não é motivo do nosso estudo hoje, mas só para dizer que o Rei do Norte teve sucesso e prosperou, trazendo a mentira e o engano para destruir as verdades do santuário. Tá bom? Então, avançamos na conexão que faremos com outros textos bíblicos. Ezequiel 23, 36 a 37 diz: Disse-me ainda o Senhor, né? Filho do homem, porventura julgarás tu a Olá e a Aolibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Só para a gente usar outros textos falando a respeito do que representa a abominação, tá? Lembram-se que esse poder jogou a verdade por terra no santuário e agora vai colocar a abominação desoladora? Então aqui diz, porque esses homens, né, adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, ou seja, mataram pessoas inocentes. E com os seus ídolos adulteraram. Adulteraram de quem? Da verdadeira adoração, do verdadeiro Deus. E até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Está falando o quê? De sacrifícios, né? Humanos, de crianças. Então, aqui está dando a entender de que essas pessoas que promoviam todas essas atrocidades acreditavam que o Deus deles era um Deus sanguinário, porque se ele pedia em sacrifício os filhos, as mulheres, então ele gostava, né, de ver sangue sendo derramado. Ezequiel 23, 38, mais detalhes, né? E ainda isto me fizeram, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Junto com o santuário existiam vários dias sagrados na liturgia de Israel, e esses dias
eles eram chamados de sábados. Então, nem todos esses dias de festa, né, ou dias de feriados nacionais do povo de Israel, coincidiam com o sábado semanal que nós conhecemos, tá? Então, e nesse contexto está dizendo de que eles profanaram toda a simbologia conectada com a liturgia do santuário e as maravilhosas lições que cada uma das festas, né, do santuário judaicas tinham e trazem para nós, né, até os nossos dias. Versículo 39, Ezequiel 23. Porquanto, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Ou seja, eles eram hipócritas, né? Eles achavam que bastava recorrer a Deus depois de ter ido no santuário, quando nas suas atividades comuns estavam entregando seus filhos aos ídolos, tá? De uma outra maneira, nos tempos atuais, muitos de nós talvez estejamos fazendo o mesmo, né? Deixando os nossos filhos à mercê de situações que definem idolatria, né? Adoração é não mais elementos, né, estátuas, imagens, mas talvez personagens, filmes, programas que foram concebidos para promover um culto e uma adoração a outros seres e outros personagens, e muito menos a Deus, né? Versículo 40. E, mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe. Aqui se refere a uma figura de líderes de outras nações, né? Os quais fora enviado um mensageiro, e eis que vieram. Por amor deles te lavaste, coloriste os teus olhos e te ornaste de enfeites. Ou seja, essa questão do engano, né, da aparência para atrair outros líderes de outras nações, e por que não dizer de outras religiões. Versículo 43 e 44. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles, e entraram a ela como quem entra a uma prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres infames. Deus, numa linguagem, né, de relacionamento extraconjugal, está descrevendo as abominações que era a desobediência, o paganismo, os sacrifícios, a idolatria, né? Vejam como continua. De maneira que homens justos a julgarão, como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Porque assim diz o Senhor: farei subir contra elas uma multidão e as entregarei ao desterro e ao sangue. Ou seja, Deus não está passando desapercebido, e em algum momento ele vai julgar todos aqueles que se juntaram, né, através da idolatria, do engano, a essas igrejas ou mulheres adúlteras ou prostituídas, né? Não são mulheres literais, né? É uma simbologia falando, olha, todos aqueles que se juntarem a elas, né, serão julgados e destruídos, tá? Então, todos esses comentários foram pertinentes para a frase e expressão, né? Profanarão o santuário e a fortaleza. Vamos para o próximo trecho do versículo 31. E tirarão o contínuo. Lembram-se de que a palavra sacrifício não faz parte do original e que os tradutores, tentando ajudar, né, eles colocaram essa palavra sacrifício. Então, a leitura correta, isso os teólogos, né, os tradutores reconhecem, a leitura correta é: e tirarão o contínuo, tá? Estabelecendo a abominação desoladora. Então, Ellen White confirma essa questão, assim como outros teólogos, né? Não é ela que diz apenas, ela diz em visão, né? Então vi em relação com a palavra contínuo, que no original hebraico é tamid, né?
que a palavra sacrifício tinha sido provida pela sabedoria humana e não pertence ao texto, ok? Então, nós falamos um estudo completo a respeito do que representa o contínuo. Tem um vídeo que está na nossa série, Daniel capítulo 8, e você pode ali acessar os argumentos que nós trouxemos das opções e possibilidades do que representa o contínuo, tá bom? Então, aqui nós apenas estamos resumindo o resumo do resumo para trazer aquele que é mais coerente com a linha que nós estamos seguindo, tá? Então, nós concluímos de que não se faz referência à palavra contínuo só pelo fato de trazer a palavra sacrifício com os sacrifícios ou a liturgia relacionada com o santuário terrestre, tá bom? Então, o fato de trazer a palavra sacrifício, não, como ela não existe no original, então não é argumento suficiente para dizer que tem a ver, neste caso, nesse versículo, com o sacrifícios, com o sacrifício do santuário terrestre, tá bom? Porque no tempo e no momento em que estamos analisando, né, na linha do tempo específico aqui desse versículo, Roma papal, né, já não existe mais o templo terrestre, né? Esse templo foi destruído pelos romanos depois no ano 70, o templo de Herodes, então já não existia mais fisicamente esse templo, tá? O santuário terrestre. Então, o único e outro santuário mencionado na Bíblia é aquele que está lá no céu, que é cujo terrestre, né, santuário terrestre era a sombra, né, do santuário celestial. Então, e ele não teve, né, permissão, não teve como se imiscuir fisicamente com o santuário celestial. Esse poder, o rei do norte, não teve acesso, né, para isso. Então, não é vinculado com a liturgia do santuário. E nós defendemos, né, usando argumentos, né, no contexto do qual foi a estratégia do inimigo, trazer todo o paganismo para dentro do cristianismo. Nós defendemos a ideia de que o contínuo representa o paganismo. É algo que existe, né, desde o início da existência do homem, desde o momento em que Adão, caiu em pecado, ele fundou. Desculpa, não foi Adão que fundou, né? Mas o pai da mentira é Satanás. Mas ele absorveu para a terra, Adão, com a sua decisão, trazendo o quê? A base do paganismo se resume a quê? Méritos próprios para tentar obter a salvação ou o agrado dos deuses, tá? Paganismo não necessariamente significa idolatria, mentira, etc. Na sua essência, paganismo diz respeito a eu tentar por mim mesmo conseguir, seja paz interior, paz no coração, bem-estar, autoajuda ou até mesmo salvação, tá? Ou uma troca com Deus. Deus, eu devolvo meu dízimo e o Senhor me abençoa. Então, na essência, eu estou sendo pagão, porque eu estou eliminando o fator graça, né? O presente imerecido dado por Deus para mim, substituindo-o pelos meus méritos, tá bom? Então, o contínuo representaria o paganismo, tá bom? Então, nós vimos isso com mais detalhes e quem tiver interesse pode assistir o vídeo daquele capítulo, tá? Então, e vejam que na sequência se complementa, né? E retirarão o paganismo de algum lugar de onde ele surgiu, né? Fora do âmbito do povo de Deus, e isso constituirá o quê? Estabelecendo, então, a abominação desoladora. Ou seja, justamente ter trazido o paganismo para dentro do cristianismo se constituiu, se configurou o estabelecimento da abominação desoladora, tá? No tempo em que nós estamos examinando o versículo 31 de Daniel 11, tá bom? Então, e o que representa a abominação desoladora? Aí tanto quanto o contínuo, né? Nós poderíamos falar bastante coisa, mas no contexto que nós estamos apresentando,
vamos utilizar alguns argumentos que o próprio Cristo, né? Porque o próprio Cristo utilizou essa expressão, abominação desoladora, quando ele estava falando para os seus discípulos, né? Então, Cristo falou para os judeus que os seus pecados, né, dos fariseus, etc., fariam com que a casa deles ficaria deserta, né? Aquele orgulho, aquela presunção, etc. E no contexto que nós vimos em Ezequiel capítulo 8, né, profanação dos sábados, a idolatria, oferecimento dos filhos, etc., tudo isso profanar os lugares e as coisas santas. Então, na base, na essência, é qualquer ação que vai contra um princípio ou um mandamento da lei de Deus se constitui abominação, tá? Então, o rei do norte, no contexto em que nós estamos, versículo 31, é o maior poder enganador da humanidade naquele momento, tá? Então, de todos os poderes do mal que o inimigo possa ter criado, é aquele que teve mais sucesso por ter misturado a religião com a política e, no caso, o paganismo com o cristianismo, tá? Então, ele apropriadamente teria tido sucesso com essas duas estratégias, né, política e religião, e paganismo com cristianismo, configurando a abominação desoladora. Ou seja, a mentira na sua maior caracterização, né, com poder para o engano, e se propagando por o mundo inteiro, tá? Então, na profecia que Jesus falou em Mateus 24, usando a expressão abominação desoladora, ele disse, né, ele usou o termo abominável da desolação, sinônimo, referindo-se ao poder romano. Então, ele disse, na figura do evento, a destruição de Jerusalém, que a abominação, né, a abominável da desolação viria por mãos dos exércitos romanos para destruir a capital do povo de Israel. Então, naquele tempo em que Jesus expressou essa figura, né, de linguagem, ele estava se referindo ao ataque dos imperadores romanos, tá? Mas no contexto do versículo 31, não mais na figura de Roma imperial, agora Roma papal, nós vemos o quê? A desolação causada por essa estratégia bem-sucedida do inimigo e de Roma papal, tá bom? Então, com isso em mente, né, vendo toda a ação do chifre pequeno, Daniel 7 e 8, nós vemos de que tudo se conecta de forma harmoniosa dentro dessa interpretação. Lucas 16, 15 fala o seguinte, né? E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. É como se ele estivesse falando tanto aos judeus quanto ao clero, o alto clero, no contexto de Daniel 11:31, de que a maior característica, né, se nós pudéssemos lembrar de Cristo, era o que? A sua mansidão, humildade e amor pelos outros. Quando nós olharmos como vestiam, como andavam, por onde eles moravam, governavam, etc., os monarcas de Roma papal, os papas, se vestiam com ouro, tinham tronos, eles se revestiam de poder, características totalmente opostas ao suposto Deus que eles seguiam, né? Porque se eles são cristãos e são seguidores de Cristo, eles deveriam ser mansos, humildes, empobrecidos ou ter o mínimo suficiente, né? E pensar mais no próximo. Porém, nós vemos atitudes totalmente diferentes, né? Então, nós vamos voltar a falar do contínuo e da abominação desoladora quando formos tratar do desfecho desta visão. Daniel 10, 11 e 12 constituem uma visão, e Daniel 12 é a conclusão dessa visão,
tá? Então, esse termo vai aparecer novamente e nós vamos analisar numa aplicação que está para os últimos dias, pois quando entrarmos em Daniel 12, nós teremos avançado os versículos 40 até o 45 e veremos que estaremos num tempo, inclusive futuro, aquele que nós nos encontramos hoje, tá bom? Então, as palavras de Cristo têm aplicação para o tempo da destruição de Roma, perdão, para o tempo da destruição de Jerusalém por parte de Roma e para um tempo em que Roma novamente tentará colocar os seus estandartes, né, e os seus símbolos pagãos dentro do mundo cristão, tá? Então, não percam esse estudo também. Versículo 32. Perceberam como nós investimos muito tempo nesse versículo 31? Ele é chave nessa questão das ações, né, da atuação do rei do norte. Mais detalhes desse mesmo poder, versículo 32. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém, né? E isso ocorreu e vai ocorrer ainda. Quem são esses violadores? Vamos identificar primeiro a aliança, né? Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, identifica de que as duas tábuas da lei de Deus, né? As duas tábuas dadas por Deus a Moisés, escritas pelo seu dedo, se configuram a aliança que Deus fez com o seu povo, tá? Porque ali Deus foi muito claro: se vocês seguirem os meus mandamentos, vocês serão prósperos. Se vocês não seguirem, vocês sucumbirão diante dos seus inimigos, não prosperarão e vocês terão a morte, né? O exílio, a escravidão como consequência. Então, a aliança é a lei de Deus. Vejam o que diz Deuteronômio 9:9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, Moisés falando, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Ou seja, a própria Bíblia fala, né, de que a lei de Deus é a aliança entre Deus e o seu povo. Então, quais seriam os violadores da aliança? Aqueles que violaram, sepultaram, transgrediram, mudaram, alteraram a lei de Deus, né? Por tradições humanas, os que abandonaram as escrituras e estabeleceram decretos, seja eles, né, eclesiásticos, através de decisões de concílios, para mudar a lei de Deus, tá? Então foram pervertidos pelas lisonjas do chefe da igreja, né? Elogios fraudulentos, né? Pretensiosos, e tudo isso para conseguir posições de destaque e de poder, né? Através de honrarias, homenagens, trazidas por toda a riqueza que eles conseguiam das indulgências dos reis que já eram, né, colonizados como reis católicos e das riquezas que esses reinos traziam das colônias aos pés do poder papal, no seu auge, né? No meio da Idade Média, da Idade Escura. Então, os mandamentos de Deus foram profanados. O sábado foi jogado por terra, a adoração a imagens, né? E um desses mandamentos foi dividido, e aí nós vimos isso também com detalhes em Daniel capítulo 7, tá? Versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Está agora falando de um povo que não se deixou enganar, né? Quem é esse povo? É interessante de que a apostasia, o desvio da verdade, nunca foi mundial, universal, nunca enganou todos. Sempre Deus teve um povo escolhido, um povo remanescente, um povo que reconhecia e era fiel aos seus princípios, tá? Então, sempre há aqueles que se mantêm do lado da verdade, embora o mundo esteja caindo, ruindo, né? As montanhas vindo, né? Os exércitos perseguindo, existiam heróis da fé ao longo das eras.
E essas pessoas, né, elas foram mudando de localidade e de nome, né, protestantes, valdenses, etc. E eles foram sendo amparados pelo poder de Deus e pelos anjos, né? Então a igreja os rotulou de quê? Hereges. Bastava ser contra a igreja católica daquele tempo que você era um herege. Embora você acreditasse na lei de Deus e na palavra de Deus, você era considerado herege. Então aí vem o quê? Os valdenses, albigenses, hussitas, né? Eles acenderam a chama que mais tarde se transformaria e resplandeceria com um movimento mais forte, mais intenso, chamado de movimento de reforma, movimento protestante. Versículo 33. E os entendidos aqui vem de entendimento, tá? É uma palavra que se refere a algo correlacionado com sabedoria. E essa expressão, essa palavra no original, só é utilizada, né, usando a concordância, para uma sabedoria não humana, uma sabedoria que provém de Deus, tá? Então, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. Lembra-se de que esses valdenses, esses albigenses, e todos eles foram perseguidos pelas montanhas, né, mataram muitos supostos hereges. Então, embora eles tivessem a verdade e a fidelidade, muitos deles foram mártires e morreram inocentemente nas mãos desses exércitos utilizados pelo poder romano papal, tá? Então, esses entendidos que ensinarão, do jeito que está escrito no texto, eles ensinam e ensinarão o verdadeiro conceito de Deus, de adoração, tá? E com determinação, eles, assim como sempre existiu a figura de um remanescente, né? A verdadeira luz vai iluminar sempre. Quanto mais escuridão, engano existir no mundo, bastará a existência de alguns poucos para iluminar o mundo inteiro, tá? Então, não se preocupem se vocês se consideram minoria, se vocês se consideram poucos, se tem uma multidão, um bairro inteiro, uma vizinhança inteira, os colegas da empresa, etc., etc., que pensam diferente de nós, saibam que com poucos Deus terminará a sua obra. Tá? Então, esses entendidos sempre iluminarão com a verdade, independente do tempo, independente do momento e independente da dificuldade, tá bom? Então, e muitos, saibam vocês, de que mudarão de lado, né, nos últimos dias, apenas vendo o nosso testemunho e a nossa fidelidade, tá bom? Então, outro detalhe interessante é que o próprio Jesus Cristo, né, ele disse: larga é a porta pela qual entram muitos, né? Cujo fim é um caminho de morte. Quando o mundo, praticamente por unanimidade, seguir o poder papal, que recuperar a sua força e o seu poder, né? Curando a sua ferida, muitos, somente percebendo isso, eles dirão: peraí, aqui tem algo errado. A maioria não pode estar certa, né? Porque falando em religião, falando em verdade, a porta estreita por onde poucos passam e transitam e entram é a que mostra onde está a verdade, tá bom? Então, conectem isso com esse falso milênio de paz, etc, etc, né? E desculpem, mas eu estou falando sobre aplicações de versículos que ainda nós não estudamos, tá bom? Mas é a maneira de chamariz para vocês não perderem o interesse dos nossos estudos, tá bom? Então, aqui, só para confirmar, Salmo 119, 99 diz, né? Tenho mais entendimento, essa palavra significa sabedoria, do que todos os meus mestres.
Por quê? Qual é o motivo da sabedoria, segundo o Salmo 119? Porque os teus testemunhos são a minha meditação. Ou seja, o quê? A palavra de Deus, né, é motivo de reflexão e o motivo pelo qual a gente pode usufruir do dom chamado sabedoria. Neemias 8:13. E no dia seguinte ajuntaram-se os chefes dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Novamente, eles estavam buscando o quê? Eles foram destruídos pelo exílio romano, o contexto é esse, e eles queriam reconstruir a sua nação, corrigindo os erros e os pecados que eles tinham cometido. Para onde eles recorreram? Para meditar, refletir como uma nação unida com um propósito, para a lei de Deus que eles tinham se esquecido, profanado e que tinha levado eles para a ruína como nação. Então, eles estavam ali reconstruindo, no contexto de Esdras e Neemias, a nação judaica, através da consulta, né, e da prática da lei. E nós vamos terminando com esses versículos aqui, antes de passar para o próximo versículo de Daniel 11. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de cada cidade, e aos dois de uma família, e vos levarei a Sião, e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência, e aqui essa ciência, esse conhecimento, essa sabedoria é divina, tá? E com inteligência. Então, nós terminamos aqui só dizendo de que sempre existiu, sempre existirá a figura de um povo escolhido por Deus, um povo que aceita o convite, né? E permanecerá fiel até a morte. E como mencionou na sua oração, né, a Vera, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma função, mas nós temos um privilégio, né? Nós fomos agraciados por recebermos essa luz, para que isso faça sentido em nós, e depois, quem sabe, sem mesmo proferirmos nenhuma palavra, no tempo oportuno, sejamos luz e exemplo, né? Assim como Daniel e os seus 3 amigos, né? Eles apenas foram dirigidos para a fornalha, né? Eles não gritaram, não esbravejaram, naquele momento não falaram sobre o Deus verdadeiro, não falaram sobre doutrina, não falaram sobre profecia, eles apenas falaram, nós estamos dispostos a morrer, mas nós não nos ajoelharemos diante da imagem. Então, estamos nos preparando, né? Para que tudo isso faça sentido primeiro em nós e depois possamos ser luz para outros. Então, com esse pensamento, nós vamos fazer uma oração e depois nós teremos momentos para tirar dúvidas, tá bom? Aqueles que puderem e quiserem ficar após nosso estudo aqui. Oremos. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos por esse momento onde nós podemos estudar a Tua Palavra. O contexto histórico, Senhor, nos ajuda a entender como as coisas foram mudando, se alterando, até chegarmos aos nossos dias, onde nós vemos os mesmos elementos, Senhor, tanto a verdade quanto o engano. Por isso nós pedimos, assim como o versículo de Daniel 11 diz, nós gostaríamos de receber a sabedoria dos altos dos céus, entendimento. Nós queremos ser os sábios, para que nós possamos compartilhar essas verdades com outras pessoas, para que tenhamos o discernimento, reconhecer o que é certo e errado, pois isso é sabedoria, à luz de Provérbios, Senhor. Então, abençoe cada pessoa que está aqui, acompanhando ao vivo, online, nosso estudo. Abençoe aqueles que ouvirão esse estudo em algum momento. Toque o coração de outras pessoas para que possam também aceder a essa gravação, para que isso faça sentido na vida deles. São bênçãos que nós suplicamos, não há merecimento nenhum em nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados e nos entregamos nas tuas mãos. E fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém.